Temos agora efetivamente o presidente que está empossado no Vasco da Gama. Conta tudo pra gente, Breno Monsef. Vamos lá então, Azevedo. Ontem à noite o time do Vasco voltou do Uruguai, depois das partidas lá da semana passada e também de domingo, né? E agora vai ficar a cargo do técnico Ramon Dias a preparação para saber como é que ele vai montar o time para quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Madureira. Jogo em São Januário. Lembrando, o jogo passou para as 9h30, seria às 8h, passou para as 9h30, pedido da TV. Temos mais uma TV transmitindo o Carioca, né? E aí pediram para passar o jogo para 9h30. Enfim, ontem à noite a gente teve também a posse do Pedrinho, na sede náutica da Lagoa, como novo presidente do Vasco. Ele que foi eleito lá em novembro e ontem à noite, em cerimônia solene, tomou posse para o triênio 24, 25 e 26 para comandar o Vasco Associação. E logo na chegada à sede da Lagoa, ele falou com os jornalistas e principalmente sobre o diálogo com a SAF. Como é que vai ser esse processo? Com a palavra, portanto, Pedrinho, o novo presidente do Vasco. Para mim, assim, primeiro é muita honra, né? Estar representando milhares de torcedores nessa nova função. Com relação à SAF especificamente, a gente sempre vai tentar o diálogo, né? Mas, como eu tenho dito, o meu trabalho é em prol do Vasco. Eu sou a favor do Vasco. Então, o diálogo é sempre aberto, é sempre prazeroso para mim falar de futebol e poder contribuir. Desde o primeiro momento que eu fui eleito, obviamente sem ser empossado, eu já me coloquei à disposição para isso. O diálogo, como eu disse, sempre partiu, né, de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente, você daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar. Quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30%, ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar, e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então tá aí o Pedrinho. Lembrando que o Pedrinho, ele surgiu no Vasco em 95, depois das categorias de base, ficou até 2001, fez parte daquela geração da reta final da década de 90, daquele elenco. E em 2008 voltou, mas aí já estava se lesionando bastante, tentou depois no Figueirense, também teve lesão, e aí se aposentou, voltou ainda no Olaria em 2012. Acabou que em 2013 ele se aposentou aos 35 anos de idade, numa homenagem que o Vasco fez no amistoso em início de temporada. Ele é identificado com o Vasco e agora assume a presidência. Ele que já vinha trabalhando de forma extraoficial, é claro, mas já vinha trabalhando como presidente do Vasco. Com diálogo, por exemplo, na negociação do Alexandre Matos, ele participou, ele foi consultado, ele, portanto, teve uma certa participação na negociação da Vasco SAF pelo Alexandre Matos. Chegou a ter reuniões, por exemplo, com a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, e ele até citou depois na coletiva que ela ensinou bastante para ele também nesse período. Então o Pedrinho já vinha trabalhando mesmo que de forma extraoficial. Essa, portanto, a repercussão, Pedrinho assumindo, já trabalhando como presidente do Vasco até 2026, o iniciozinho de 27. Enquanto isso, o Vasco também iniciando a temporada no futebol. Meu parceiro Bruno Azevedo. Bom, eu acho que, o noticiário do Vasco hoje gira em torno da posse do Pedrinho, ocorrida ontem à noite na sede náutica da Lagoa, com expectativa de qual será realmente o poder do novo presidente no Vasco no que diz respeito ao futebol. A gente sabe que a 777 detém 70% isso, né, dos direitos sobre o futebol do Vasco. É claro que 30% não é pouca coisa, mas não deixa de ser minoritário. Até onde o Pedrinho terá voz ativa, hein, Gabriel? É legal que o Pedrinho já entrou na entrevista falando, olha, eu sou minoritário. Ele já reconhece o posicionamento que ele pode ocupar. Como você falou, 30% é uma parcela significativa que garante ao Vasco um lugarzinho na mesa. O Vasco senta para decidir algumas coisas com a 777, por mais que a gente entenda, né, que de maneira bem prática quem manda é a empresa norte-americana, é a empresa que bota o dinheiro, e assim é naturalmente, porque comprou a SAF justamente para administrar o futebol do Vasco. O que eu acho que pode mudar de maneira decisiva na comparação Jorge Salgado com o Pedrinho. Pedrinho, ele é um cara extremamente identificado com o clube que tem um grande respeito da torcida. Se a 777 for esperta, se a 777 for inteligente,
ela vai utilizar do Pedrinho para ganhar um pouco mais de lastro junto à torcida, para ganhar um pouco mais de paciência junto ao torcedor. Utilizar a figura do Pedrinho, do ídolo, do cara que tem credibilidade com a arquibancada, para pacificar um pouco mais o ambiente nos momentos de instabilidade, no momento onde o resultado não vem, no momento onde você precisa de um reforço, a torcida tá cobrando, a torcida quer uma chegada de um novo jogador, a torcida quer melhores resultados, como aconteceu no passado. Espero que não aconteça. Mas caso venha acontecer algo nesse sentido, o Pedrinho pode ser esse porta-voz junto à torcida, o cara que vai intermediar o diálogo entre a empresa que administra a SAF e a arquibancada. E o Pedrinho, vamos lá, né? A galera gosta muito dele, com razão. Foi um cara que, com a camisa do Vasco, tem uma história brilhante, uma história magnífica. Acima de tudo, o Pedrinho foi um cara que encerrou a carreira e conseguiu manter esse vínculo de maneira muito forte com a torcida vascaína. Seguiu demonstrando muito amor, muito carinho. O Pedrinho vinha atuando como comentarista, e como comentarista ele tinha que falar sobre todo mundo, e nem por isso ele fez questão de esconder o carinho e o amor dele pelo Vasco. Manteve a credibilidade com todas as torcidas quando era comentarista, e precisava disso, né? Mas ainda assim conseguiu sustentar aquele carinho, aquela relação que ele tinha com o Vasco, a ponto de largar essa carreira dele que estava consolidada. Ele estava consolidado enquanto comentarista para assumir a cadeira de presidente do Vasco. Não esperem o Pedrinho tomando decisões, porque assim não vai acontecer. O contrato ele é muito claro nesse sentido. Quem tem a maior parte toma as decisões, né? Quem bota o dinheiro, vamos ser bem sinceros aqui. O Pedrinho, ele de alguma forma pode ajudar por ser uma pessoa do futebol, um cara que viveu o dia a dia, um cara que esteve no vestiário desse clube. Pode ser que a 777, na figura dos seus dirigentes, acabe dando um pouquinho mais de voz, um pouco mais de espaço, e isso a gente vai entender com o tempo. E aliás, viveu o futebol de maneira vencedora, né, cara? Sim. Porque o Pedrinho fez parte de um dos melhores times, na minha opinião, da história do Vasco. Um time que, aquele time era brincadeira, e o Pedrinho era um jogador extremamente importante. Tanto é que hoje é tido como ídolo, né? Assim como o Juninho Pernambucano, assim como o próprio Felipe, enfim, Edmundo. É aquela geração que fez história. Agora, eu vi na entrevista um Pedrinho extremamente motivado, um Pedrinho, assim, otimista com relação à participação dele em decisões da 777. A gente tem aqui o Carlão. Poder pra mim é da SAF. Acredito na inteligência, bom relacionamento e amor que o Pedrinho tem pelo Vasco. Acredito que esse, sim, sempre vai querer, acima de tudo, um Vasco forte, competitivo. Muito coerente. Estão esperançosos para a gestão do presidente Pedrinho no Vasco. E aí você tem comentários nessa linha de raciocínio. É difícil a gente, de repente, mensurar o que vai ser o Pedrinho daqui pra frente, né? Vamos lá, a gente está acostumado aqui a acompanhar o presidente de um clube de futebol sendo, digamos assim, o dono do departamento de futebol. Não acontece mais nos clubes que assinaram a SAF, que entraram nesse novo modelo, que é uma espécie de novidade ainda no futebol brasileiro. Então, assim, não acredito que o Pedrinho, como eu falei, não vai... Assim, gente, não é nem questão de não acreditar. Não vai acontecer, o Pedrinho não vai tomar a decisão final. E ele tá ciente disso, né? Tanto que ele falou na entrevista ontem. Eu achei a entrevista dele muito sóbria, cara. Uma entrevista sóbria, uma entrevista tranquila. Ele entra pra administrar o Vasco, além do futebol. E no futebol ele provavelmente vai ter alguma voz ativa. Vamos pensar aqui como se fôssemos dirigentes da 777. Assume um presidente novo do clube, do qual eu sou o dono majoritário. Eu tenho 70%, chega um presidente novo que vai responder por aqueles 30%. Esse presidente é um cara que a torcida gosta. Esse presidente é um cara que conhece o clube como ninguém. É um cara que vivenciou momentos vencedores dentro do Vasco da Gama. Por que não sentar na mesa com esse cara e dar voz ativa a ele? Repito, vai mandar quem tiver com dinheiro na mão. A 777 contrata profissionais, como tem hoje profissionais no cargo de CEO, no cargo de diretor executivo, para que esses profissionais toquem o dia a dia. Mas mesmo esses profissionais, quantas vezes já estamos acompanhando aí no noticiário o Alexandre Matos tendo que conseguir liberação de verba para investir na contratação de jogador? Porque no fim das contas, quem manda é quem detém o dinheiro. Quem detém o dinheiro não está aqui no dia a dia. Até porque não tem como. A 777 administra diversos clubes, tem negócios por todo mundo. E vai nomeando esses profissionais. O Pedrinho não será um profissional contratado, mas é um cara que vai defender os direitos do Vasco, e aí não tem porquê você não tentar utilizar isso de maneira positiva. Vou repetir o que eu falei no primeiro raciocínio.
se existir o mínimo de inteligência em quem tá mandando na 777, dá pra tirar proveito da figura do Pedrinho. Não tô falando isso de maneira pejorativa, não. Uhum. Se você tem uma figura lá que pode te ajudar nessa gestão, tem que saber utilizar. E acho que o Pedrinho tá com a humildade lá no alto, como sempre foi, pra ajudar nesse sentido. Pra ser essa espécie de barreira, pra ser essa espécie de escudo pra 777, claro. O Pedrinho vai ter que exigir também que tudo seja cumprido da melhor forma, que o dinheiro entre, que o investimento aconteça e que o Vasco seja forte dentro de campo. Eu particularmente estou animado. Agora também não é garantia de nada, né, Azevedo? O Vasco tem o maior exemplo de presidente ex-jogador que não deu certo, Sim, infelizmente. Exatamente. Que é um deus. Roberto Dinamite. Roberto Dinamite é um deus quando se fala de campo e bola. E, enquanto dirigente, a gente precisa, infelizmente, reconhecer com todo respeito à memória do Dinamite. Um trabalho que agradou, que não foi um bom trabalho. Então, assim, não adianta. Só isso não adianta. Mas o Pedrinho, o contexto do Dinamite era um pouquinho diferente. Eu acho que o Dinamite, ele acabou sendo a figura de uma ala política que enxergava no ídolo uma chance de pacificar o ambiente. E não aconteceu. O Pedrinho é um cara capacitado. O Pedrinho é um cara com a mente atualizada. Eu não tô dizendo que o Dinamite era um cara ultrapassado na época, mas o Pedrinho me parece ter uma visão de futebol como um todo muito mais ampla. Porque o Roberto, né, eu acho que eu já externei isso aqui, um respeito máximo à figura do Roberto, à memória do Roberto. É um cara que eu lamentei muito a morte dele, lamento até hoje. Eu acho que pro Vasco o Roberto foi é um gigante eternamente. Mas o Roberto tinha aquela coisa da política, assim como o adversário dele, o falecido Eurico Miranda, né? Aí veio essa coisa do lado político muito forte no Vasco. E isso acabou, acho que atrapalhando um pouco a gestão do Roberto. Isso é uma opinião minha, não é uma constatação, gente. Mas aí tem um outro lado, eu falei do Eurico aqui. Eu acho que o que pode favorecer muito ao Pedrinho é esse estilo apaziguador dele. Isso. Assim como o Roberto tinha. Se pega um cara como o Eurico, eu acho que entraria em choque, né? Ficaria muito mais difícil qualquer tipo de conversa. O Pedrinho já é esse cara do diálogo, né? E o Pedrinho assume o clube social, digamos assim, o associativo, no momento em que dá até pra dizer que o Vasco está em paz na política. Existe um embate ali com o Levenciano, que é uma ala um pouco mais, digamos radical, assim, contundente, radical. Mas até no processo eleitoral, vamos combinar aqui, né, Azevedo? O Levenciano perdeu, assumiu a derrota. É claro que a oposição ela é até saudável, né? Não tem por que não existir oposição. Mas não me parece ser uma oposição raivosa, uma oposição tão motivada a tumultuar o ambiente, ou pelo menos essa oposição não tem esse poder nas mãos, não tem esse volume para criar tamanho tumulto. Então o Pedrinho, ele assume o clube associativo, digamos assim, no momento mais tranquilo possível. A política do Vasco sempre foi uma confusão, uma zona completa. Estamos falando de Dinamite, de Eurico, e eu acho que o insucesso tanto de um quanto de outro, na última gestão Eurico e também na gestão Dinamite, eu acho que esses insucessos acontecem muito também por conta dessa política conturbada, onde a prioridade era o bem de uma ala política do clube, não do clube em si. Eu acho que o Pedrinho, bem ou mal, pegou um ambiente pacificado e sem o futebol nas mãos, o que pode ser enxergado até de forma positiva a essa altura. Porque o futebol sempre foi, né, Azevedo, a galinha dos ovos de ouro, né? E quando isso não tá na mão do clube associativo, como não está mais do Vasco SAF, eu acho que pode ser um ponto positivo pra gente entender um Vasco em evolução daqui pra frente, tanto na parte social quanto no futebol em alto rendimento.